Ela andava meio sumida, mas daí ressurgiu em grande estilo. A ex-chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, recebeu a mais alta distinção do país, a Gran Cruz da Ordem do Mérito em edição especial. Ela é somente a terceira pessoa na Alemanha a receber essa honraria. Tamanha distinção para Merkel logo fez surgir a pergunta: ela merece? Na imprensa alemã, teve quem disse que a homenagem foi um grande erro. Nesse vídeo eu vou explicar por que a entrega da Gran Cruz tem sido tão criticada e inflamou um debate sobre o legado da ex-líder alemã. Primeiro, é importante entender o que é essa honraria que a Merkel recebeu. A Ordem do Mérito é concedida pelo chefe de Estado alemão, ou seja, o presidente, que na Alemanha tem um papel quase simbólico. Não confundir aqui com o chanceler federal, que é o chefe de governo. Bom, o presidente pode conceder várias medalhas e cruzes a indivíduos que prestaram serviços excepcionais à nação nas diversas classes da Ordem do Mérito. Elas são entregues tanto a alemães quanto a estrangeiros por conquistas nos campos político, econômico, social e intelectual. Desde 1951 já foram concedidas mais de 260 mil ordens do mérito de algum tipo no país. Entre as categorias de ordens do mérito existe a chamada Gran Cruz em edição especial, que é a de mais alta distinção prevista para cidadãos alemães. Só existe uma categoria acima dessa, que é entregue apenas a chefes de Estado, incluído o próprio presidente alemão. Antes da Merkel, somente 2 gigantes da história da República Federal da Alemanha tinham recebido a Gran Cruz em edição especial, ambos também ex-chefes de governo. O primeiro foi o Konrad Adenauer, em 1954. Ele foi o primeiro chanceler federal da República no pós-guerra, ou seja, o primeiro líder nacional depois da tragédia da destruição causada pelo nazismo. E ficou marcado por ter reconciliado a Alemanha com a França e ancorado a Alemanha no Ocidente. O segundo laureado com a Gran Cruz foi o Helmut Kohl, em 1998. O Kohl foi o chanceler federal da reunificação alemã e deu sinal verde para o euro substituir o marco alemão como moeda do país. Assim como a Merkel, o Adenauer e o Kohl também eram membros do principal partido conservador da Alemanha, a União Democrata Cristã, CDU. Ambos governaram durante períodos turbulentos da história alemã no pós-guerra. A DW conversou com o comentarista político alemão Albrecht von Lucke, da revista Blätter. Ele observou que tanto Adenauer como Kohl foram obrigados a tomar decisões políticas ousadas, isso independente das visões políticas individuais ou das consequências das decisões deles. A Merkel, por outro lado, não teria atingido esse nível de liderança. Ela foi chanceler federal da Alemanha de 2005 a 2021, até que decidiu se aposentar da política. Na visão do von Lucke, os 4 mandatos consecutivos da Merkel constituíram uma era de 16 anos perdidos. Ele afirma que está apenas começando a ver quão problemático é o legado da Merkel. Nas palavras do comentarista, conceder-lhe tal distinção agora é totalmente prematuro e não é adequado. Ainda não está claro quais foram os méritos e erros dela. Bom, antes de entrar mais a fundo no legado da Merkel, eu vou voltar um pouquinho na entrega da Gran Cruz. A ex-chanceler recebeu a mais alta distinção do país no dia 17 de abril. A honraria foi entregue pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, que foi ministro da Merkel. Em discurso na cerimônia, o Steinmeier disse que a Merkel recebeu a distinção pelo seu senso de dever e sua confiabilidade, e por nunca ter se colocado como centro das atenções. Jede Eitelkeit, jede Schmeichelei, jedes Getue sie selbst waren ihr zuwider. 16 lange Jahre haben sie für Freiheit und Demokratie, für unser Land und für das Wohlergehen seiner Menschen gearbeitet. Unermüdlich. Und manchmal bis an die Grenzen ihrer körperlichen Kraft. A Merkel, a primeira mulher a chefiar a Alemanha, deixou o poder no fim de 2021. Na época, ela foi festejada por ter conduzido o país de forma segura ao longo de 16 turbulentos anos. Aqueles que acham que a Merkel merece a Gran Cruz argumentam que ela manteve não só a Alemanha, mas a União Europeia coesa em meio a sucessivas crises. Lembrando que durante o governo Merkel, a União Europeia foi atingida pelas crises financeira, do euro, migratória e da pandemia de Covid-19. O Reino Unido deixou o bloco europeu, e os Estados Unidos, sob o presidente Donald Trump, eram abertamente hostis em relação à União Europeia. Defensores da Merkel afirmam que o estilo sereno e objetivo dela faz falta hoje na condução do país. Segundo analistas, chefes de Estado e governo atuais dizem até que sentem falta da Merkel nas cúpulas do Conselho Europeu, por causa da autoridade dela. E por que então a concessão da Gran Cruz gerou tanta crítica? Bom, o fato é que o legado da Merkel tem sido cada vez mais posto à prova na Alemanha e também dentro do próprio partido dela. Tudo começou com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, logo após ela deixar o poder.
Os críticos dizem que quanto mais o tempo passa, mais claros ficam os erros da Merkel, principalmente a maneira como ela lidou com Vladimir Putin, o presidente da Rússia. A Merkel é acusada de ter sido leniente demais com a Rússia e levado adiante a dependência da Alemanha do gás russo. E isso mesmo quando já havia sinais suficientes de que o Putin se tornava cada vez mais inescrupuloso, e do tanto de problema que isso poderia causar para a Alemanha mais tarde. Os críticos citam como exemplo a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia em 2014. E teve também o envenenamento do líder oposicionista russo Alexei Navalny em 2020, um crime com fortes indícios de envolvimento do governo russo. Nada disso levou a Merkel a abandonar o projeto do gasoduto Nord Stream 2, que levaria gás da Rússia para a Alemanha. O projeto só foi interrompido no atual governo do chanceler Olaf Scholz, às vésperas da invasão da Ucrânia pela Rússia. O próprio presidente Steinmeier, que entregou a Gran Cruz para Merkel, já reconheceu erros na política para a Rússia. O Steinmeier foi ministro do exterior da Merkel por muitos anos. Ele disse que avaliou mal o Putin e que errou ao manter o projeto Nord Stream 2. Críticos afirmam que a Merkel deveria fazer o mesmo, reconhecer os erros, mas ela se recusa. A ex-chanceler declarou que proibir o Nord Stream em 2014 teria sido ainda pior e defendeu seus próprios esforços diplomáticos da época. Pois bem, além da política para a Rússia, também não faltam críticas à política climática. A Merkel chegou a ser apelidada de chanceler do clima. Mas a verdade é que o governo dela foi bastante criticado pela lentidão em implementar medidas de proteção climática. Durante os anos da Merkel no poder, a Alemanha repetidamente deixou de alcançar suas próprias metas de redução de gases do efeito estufa. Em 2021, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha chegou a declarar a Lei de Proteção Climática da Merkel insuficiente. Já dentro do partido dela, a CDU, os críticos aproveitaram a Gran Cruz para enumerar 2 pontos que até hoje não conseguem aceitar. Um deles é a decisão da então chanceler de abandonar a energia nuclear em 2011, logo após a tragédia de Fukushima. Um político da CDU chegou a afirmar que a decisão foi um erro, porque foi tomada sem estabelecer como a Alemanha iria se abastecer de energia de forma razoavelmente autossuficiente, nas palavras dele. Outro ponto de discórdia dentro do partido é a abertura das fronteiras para os refugiados durante a crise migratória de 2015. Naquela época, a Alemanha recebeu mais de 1 milhão de migrantes, principalmente do Oriente Médio. Críticos apontam que a política migratória da Merkel foi mais bem-sucedida em dividir a Europa do que em aliviar a crise humanitária. Isso porque, segundo os críticos, a tentativa da líder alemã de forçar outros países europeus a aceitarem uma cota de refugiados saiu pela culatra. A crise alimentou partidos de extrema-direita em todo o bloco. Governos populistas autoritários, como o da Hungria e da Polônia, usaram os temores públicos de um esquema de migração determinado pela União Europeia para aumentar seu poder. Bom, mas mesmo entre aqueles que acham que a Merkel merece a Gran Cruz, há quem concorde com os críticos num ponto. Ainda é muito cedo para colocar a ex-chanceler no mesmo nível do Konrad Adenauer e do Helmut Kohl. E o debate sobre o legado dela está longe do fim. Ainda depende de eventos cujo desdobramento total ainda está por vir. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.